E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é o professor Denilson Seixas. Vamos para mais uma videoaula. Então, hoje o assunto, né? Qual a relação que a gente pode fazer entre Napoleão Bonaparte e a independência do Brasil? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que no século XIX, na Europa, havia uma grande rivalidade entre dois países. A Inglaterra, que era a grande potência econômica e militar também da época, né? Isso muito em função da Revolução Industrial, que ocorreu, em princípio, né, a primeira Revolução Industrial ocorreu na Inglaterra, e a Inglaterra, então, era uma grande potência econômica e militar, conseguiu, através da sua industrialização, desenvolver a economia, e por isso, então, tinha um grande protagonismo na Europa. Mas Napoleão Bonaparte, então, queria fazer o seu império, e a partir disso, então, realizou um chamado bloqueio continental, né? Então, procurando estabelecer uma espécie de um acordo entre os países europeus, onde esses países, então, não deveriam comercializar com a Inglaterra, com o intuito de enfraquecer a economia inglesa. Mas alguns países não queriam adotar esta medida, né, este bloqueio continental, e, no caso, Portugal, vamos pegar este exemplo de Portugal. Portugal, então, não aderiu ao bloqueio continental. Consequentemente, o que ocorreu? A família real portuguesa, em 1808, veio para o Brasil. Por quê? Porque Napoleão Bonaparte, então, iria invadir Portugal, né? Então, como represália à não adesão de Portugal. Então, Portugal se viu, né, ameaçada pelo exército napoleônico. Então, antes da invasão de Napoleão a Portugal, a família real portuguesa então decidiu fugir para o Brasil. Então, muitos historiadores até falam sobre a questão desta atitude da família real portuguesa de vir ao Brasil. O Brasil era a sua principal colônia na época. Então, a família real portuguesa ela foi covarde ao sair de Portugal, ao abandonar o seu país, ou foi uma estratégia inteligente de permanecer no poder de alguma forma, né? Então, se eles continuasse em Portugal, a família real portuguesa ia perder o poder, porque, né, as tropas de Napoleão iriam invadir, né, o seu país. Então teve essa questão, né? Ou foi uma questão estratégica e inteligente, ou, por outro lado, também os historiadores dizem que foi um ato de covardia, né, da família real. Bom, chegando então aqui em 1808, a família real portuguesa veio, né, com todo o aparato burocrático do seu país, né, do seu governo, procurando então estabelecer a sua administração aqui agora na sua principal colônia. Então, Dom João VI estabelece então em 1808 a chamada abertura dos portos às nações amigas. O Brasil então agora pode comercializar com outras nações, porque até então o Brasil tinha que cumprir com o chamado pacto colonial. Ou seja, na época que se estabeleceu a colonização portuguesa no Brasil, né, havia o chamado pacto colonial, que o Brasil tinha que comercializar somente com Portugal. Agora, em 1808, com a vinda da família real, Dom João VI então estabelece o fim do pacto colonial, e o Brasil agora pode comercializar com outras nações. E quem é que se beneficia com isso? A Inglaterra. A Inglaterra, então, é a grande parceira comercial de Portugal na época, inclusive, né, nesse embate entre Inglaterra e França, os portugueses, então, ficam ao lado dos ingleses, e os ingleses, então, ajudam na escolta da família real portuguesa ao Brasil. Então, nesse trajeto, houve, então, esta proteção da esquadra, né, inglesa, aí, pela esquadra inglesa, aos portugueses, para chegar com segurança até o Brasil. Então, houve uma certa aliança, né, muito fortalecida entre
a Inglaterra e Portugal, né? Então, uma aliança diplomática, uma aliança que tinha um interesse econômico por trás disso, né? A Inglaterra queria sempre dominar a cena econômica, mercantil, né, no mundo todo. E então a Inglaterra acabou se beneficiando com esta questão da vinda da família real portuguesa ao Brasil, certo? Então, produtos ingleses puderam chegar ao Brasil com mais facilidade, né? Então, os ingleses tiveram vantagens econômicas nessa questão. Então, em 1808, de certa forma, já vai mudar um pouco a condição do Brasil, né? O Brasil, ele ainda é colônia de Portugal, mas existe aí o fim do pacto colonial. Agora, em 1815, o Brasil, então, já muda o seu status, né? Muda a sua condição, onde o Brasil se torna, em 1815, Reino Unido a Portugal e Algarves. E a partir daí, então, a gente consegue perceber que, com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, começa a ter uma certa abertura, né? O Brasil começa aos poucos a conquistar a sua autonomia, né? Que é, de certa forma, muito lenta e gradual, não é uma coisa que acontece de uma forma muito abrupta, né? Como uma ruptura muito drástica, né? Muito radical. Então, esse processo de independência do Brasil vai ocorrendo de uma forma muito lenta e gradual. 1808, fim do Pacto Colonial, abertura dos portos às nações amigas. 1815 já muda o seu status, já não é mais colônia de Portugal, agora se torna Reino Unido a Portugal e Algarves. Em 1820 ocorre a chamada Revolução do Porto, lá em Portugal, onde a família real é convocada, né, vamos dizer assim, é pressionada a retornar a Portugal. Dom João VI volta para Portugal, mas o seu filho acaba ficando aqui, né? Então, em 9 de janeiro de 1822, o Pedro acaba dizendo: se for para o bem geral da nação, né, para o bem de todos e a alegria geral da nação, diga ao povo que fico. Então, em 9 de janeiro de 1822, ele fica, e no mesmo ano, então, 7 de setembro de 1822, ocorre o processo de independência do Brasil. Né? Então, olha só como a história, ela, de certa forma, né, os acontecimentos estão muito interligados. Né? Uma questão que ocorreu lá na Europa com o Napoleão, estabelecendo lá o bloqueio continental, teve um impacto muito grande com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, e, consequentemente, o Brasil vai se tornando, aos poucos, tendo uma certa autonomia, né, que vai se concretizar em 7 de setembro de 1822. Né? Então, é bem importante a gente relacionar os fatos, né, da história, então, certo? Então, era isso, só para a gente poder estabelecer aí uma relação entre um acontecimento da Europa com Napoleão com a independência do Brasil, então. Certo? Muito obrigado por estar aqui, grande abraço para vocês e até o próximo vídeo aí.